No programa Nordeste das Histórias da semana passada, vocês conheceram a história do seu Zé Dendê, aquele lobisomem lá da cidade de Martins. Foi, em alguns momentos, até um pouco assustador. Mas no programa Nordeste das Histórias de hoje, vocês vão conhecer a história de um certo nordestino por nome de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Esse nordestino, ele pode ter influenciado diretamente a invenção do avião. E olha só aí a polêmica chegando. Ele nasceu no dia 11 de janeiro do ano de 1864, exatamente aqui na cidade onde eu estou. Nós vamos descobrir também onde estão os restos mortais do Augusto Severo. Está no solar Ferreiro Torto, que dizem que também é assombrado. Começa agora mais um Nordeste das Histórias. Resolvi sair aqui pela cidade para perguntar às pessoas quem é Augusto Severo. Não sei. Não sabe quem é Augusto Severo? Mas já ouviu falar nesse cara? Já. Já ouviu falar. Mas sabe que ele nasceu aqui nessa cidade? Mas não sabe quem é Augusto Severo. Não, já ouvi falar, já. Já ouviu falar, né? É um cara muito importante. Não só para Macaíba, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil e para o mundo, viu? Tá bom. Quem foi Augusto Severo? Augusto Severo foi o balonista municipal. Ó, já ficou mais próximo. Ele Fica criou o Balão dirigível Pax, né? Isso. É uma figura muito importante. Assis, pergunta importante. Quem foi Augusto Severo? Foi um dos inventores do avião, né? Natural de onde? De Macaíba. Dos inventores da aviação, né? Uma figura muito importante. Muito importante. Pois é, tá certo. Tô gostando de ver, viu? É isso aí, viu? Quem é de Macaíba tem que saber, né? Tem que Possível? saber, não é possível. Quem foi Augusto Severo? Augusto Severo foi o que inventou o avião, o balão, Ó, né? tá vendo? Foi Augusto Severo. O dirigível Pax. Isso mesmo. Inclusive tem até o Pax Clube aqui em Macaíba, né? Vem Perfeito, do tá vendo Pax. aí? Ó? Eu tava procurando assim, pessoas que soubessem da história. Tá certo, tá falado, tá dito. Pois é, eu tenho certeza que agora as pessoas sabem mais sobre o Augusto Severo. Eu estou chegando aqui no local onde estão os restos mortais, as cinzas do Augusto Severo. Mas para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o guia e memorialista Canindé. Candé, satisfação, querido. Rapaz, Obrigado. as pessoas estão precisando saber mais sobre a figura do Augusto Severo. Com certeza, né? Esse casarão, ele tá lindo, preservado, e eu acho que é assim que deve ser, né? A cultura viva, O casarão, não, essas terras tem 401 anos. certo? Aí foi quando começou com a chegada do português Francisco Coelho e quando houve a invasão aqui em 1633 para 1634. Essa invasão dos holandeses, Os holandeses. que dizimaram a família, inclusive mataram os escravos que aqui viviam. Foi, massacraram, né, as pessoas escravizadas que viviam aqui, né, junto com a família do português. Porque eu já vi uma estátua e tem muita Isso. gente que acha que aquela estátua lá é uma estátua assombrada. Isso é uma das lendas que tem aqui, né, contos e lendas, que essa daí é quando o escravizado veio da lida e quando chegou aqui, olhou sem querer, a sinhazinha estava na varanda. Então os dois botaram os olhares, foram se apaixonando. Então certo dia ela desceu achando que o pai dela não estava em casa. Então se encontrou com o escravizado e ficar trocando romance
flertando um com o outro. Foi daí que ele viu, foi pegar a garruncha. Como a garruncha só tem um tiro, então deu um tiro para matar o escravizado. Ela, apaixonada, entrou no meio e o tiro pegou nela. Então ela morreu, ele com raiva. Rapaz, que tragédia. Ele com raiva chamou o capitão do mato, cavou um buraco, né? Diz a lenda, nessa cruz aqui, o capitão do mato cavou e usou mais dois, botou ele de cabeça para baixo vivo. Diz uma coisa, essa estátua aqui, tem gente que acha que é do escravo, mas não é. Isso aqui é apenas um simbolismo, né? Isso aqui, né, que foi feita pelo artista plástico Ceará Mirim, lá da terra do Barão do Ceará Mirim, um abraço para ele. É Tevaldo, ele já faleceu, né? Então, essa estátua, ela representa a escravatura que houve aqui e também simboliza a libertação. Estou vendo aqui as de correntes pessoas quebradas, escravizadas, né? As correntes quebradas aqui, né? Os grilhões quebrados. Que o ano passado, dia 13 de maio, né, que foi a data da abolição. Aqui, né, mas em alguns lugares foi outra data, como em Mossoró, que foi em 1883. E aqui já foi depois. A urna está aqui mesmo, né? A urna está aqui, né? Que ela chegou aqui em pleno aniversário de Macaíba. Chegou o mausoléu, que é o túmulo que estava sepultado Augusto Severo. Lá no Rio de Janeiro. Do cemitério São João Batista, que hoje é conhecido como Cemitério das Estrelas. Que 90% dos túmulos de lá tem um QR Code que é contando a vida da família, né? Como a de Albuquerque Maranhão. Fabrício Gomes Pedro foi sepultado lá, o avô de Augusto Severo, Santos Dumont também foi sepultado lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse cara também. Porque eu tenho lá umas desconfianças de que alguém colou de alguém, sabe? Isso mesmo, né? Candé, eu tô vendo ali que é a Lau, né? Ela nunca subiu, ela tem medo da assombração? Fala pra mim aí. Faz um ano que a gente tenta fazer ela subir. Eu vou tentar. Eu vou lá conversar com ela, vou tentar convencê-la a subir comigo. Será que eu consigo? Rapaz, eu vou dar os parabéns a você conseguir, viu? Vamos lá falar com ela. Laudenice, me diga uma coisa. Eu cheguei aqui, comecei a conversar com o Canindé. E ele disse, ela tá indo embora porque ela tem medo. Medo de quê? Você tá aqui há mais de um ano, trabalhando. Nunca subiu ali? Não. Você já viu coisa aqui, não já? Quando eu cheguei aqui, comecei a ver as coisas e passando sempre para eles, né? E agora não subo. Não sobe mais não. Olha, é incrível. Ela tá aqui e ela tá tremendo. Só que eu vou encorajar você. Você vai subir comigo hoje pela primeira vez e o Brasil inteiro tá te vendo. Pela primeira vez, confia em mim. Se tiver uma alma ali em cima, a alma da sinhazinha, do escravo que foi enterrado de cabeça baixa, se tiver lá, não se preocupe não, que o primeiro a correr vai ser eu. E eu também. Vem, vamos comigo, vamos lá. Tu já viste a foto desse homem? Olha pra esse homem aqui. Fabrício Gomes Pedrosa. Ele é o fundador do Macaí. Mas só uma foto. Pode olhar pra ele aqui que ele não vai se mexer. Ele nem se mexeu no quadro. Não saiu do canto. Não, tô suada. Não, mas tenha calma. Não vai acontecer nada aqui não. Esse telhado aqui já é meio assustador. Calma, mulher. Aí você me assusta também, hein, Val? Você me assusta também desse jeito. Tá se tremendo aqui. E essas fotos, meu Deus do céu. É verdade que quando chega de noite, assim, fica tudo escuro. Aí, a sinhazinha começa a cantar uma música aqui. Não sei o quê. Val, aqui não tem pra que ter medo, porque eu já tô vendo a imagem de Padre Cícero ali. Entendeu? É fato.
a gente sentiu um negócio diferente ali agora, entendeu? E aí a gente tá nesse espaço. Não é muito bom ficar aqui de noite mesmo não, né? Não. É uma urna, entendeu? Isso aí veio do Rio de Janeiro. Não tem pra que meu filho ter medo não. Não tenha medo não, viu? Não vai acontecer nada aqui não. Mas enquanto isso, é melhor a gente dar uma volta no outro canto, né? Bora ali. Vamos descer. Val, você viu que não teve problema? Tá mais tranquila? Ela tá nervosa de verdade. O que foi isso, pelo amor de Deus? A porta. Foi a porta, calma. Escutou? Meu Deus do céu. Ave Maria, semana passada eu corri com medo do lobisomem. E mais com essa agora tem que ter muita... Ai, mas enfim. Quando eu não estiver aqui, você vai subir agora sozinho? Vai subir não? Ela tá nervosa. Eu vou descer com você, viu? Ela tá muito nervosa. Eu nunca vi isso na minha vida. E olha só a curiosidade. Esse aqui é o Coronel Estevão. Ele que construiu esse casarão. E olha só o detalhe. Ele abriu a conhecida BR-226, saindo aqui de Macaíba, indo até a Avenida 9, que se chama Avenida Coronel Estevão. Todo casarão, ele já é sinistro por si só. Já começa com os barulhos dos degraus. Mas esse aqui, em especial, é diferente, viu? Tem uma história de um guarda que chegou aqui e começou a ouvir arrastados de correntes. E depois ele começou a ouvir pegadas na parte superior. E aí, quando ele já estava muito assustado, ele começou a ouvir o choro de uma menina. Será que essa menina era a Sinhazinha? Eu não sei. E nem quero descobrir isso, viu? Canindé, toda essa estrutura aqui é o mausoléu que veio do Rio de Janeiro para cá. E eu tô vendo aqui a data, né? 12 de maio, 12 de maio de 1902. Foi a data do o falecimento dele, né? Que foi da queda do balão. Esse museu aqui você está falando para mim que é o que tem mais Mata Atlântica ao redor, né? É porque o Rio Grande do Norte tem 167 cidades. Então esse museu aqui, ele é um dos poucos museus que tem mais Mata Atlântica ao redor. Tem o manguezal, tem a parte da Caatinga e a floresta, né? Que isso aqui hoje é mantido pela Prefeitura de Macaíba. A entrada é gratuita e é aberta de domingo a domingo e guiada também. Estou vendo aqui já algumas prensas, alguma coisa dessa forma, né? Aqui. Isso aqui é uma prensa centenária, né, que faz parte da casa de farinha, como aqui havia muitos, mexer a farinha até chegar no ponto de fazer os derivados que vêm da farinha de mandioca, a tapioca, o grude, o beiju e a raiva. Raiva, mas quando a gente come, sinto alegria. E conhecendo aqui esse casarão, eu cheguei exatamente nesse local. O Canindé falou para mim que aqui é a Cafua, o lugar onde os escravos domésticos, aqueles que viviam dentro da casa, eles eram castigados. Confesso para vocês que, mais uma vez, eu estou arrepiado, viu? É bem sinistro, mas a história não para por aqui. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Isso aqui, né, o fundador de Macaíba, paraibano, né, que chegou aqui, trabalhou com agricultura. Depois, em 1855,
né, que Macaíba chegou a ser chamada de Vila Coité no final do século XVIII. Então, em 1855, ele deu o nome do povoado Macaíba. Ele é avô de Augusto Severo. Então, também uma coisa que eu vou falar aqui, todos podem pesquisar, mas ele foi casado 3 vezes e teve 32 filhos. Eita cabra macho, viu? 32 filhos. Pois essa aí trabalhou, viu? Trabalhou. Agora, olha só o detalhe. Cidade de Macaíba. Macaíba é uma planta, é uma árvore, não é isso? É. Mas se tratando de fauna e de flora, a palavra é com o doutor Cleiton Sancler. Esta planta é a Crocômia aculeata, macaúba, macaíba, coco de espinho ou macajuba, são os nomes populares. É uma palmeira nativa brasileira, encontrada em quase todo o território nacional. É uma planta arbórea que pode chegar a 15 metros e se adapta a diversos tipos de solo. Tem um grande potencial na bioeconomia, sendo utilizado na produção de biocombustível, cosméticos, alimentos e ração animal, além de ser utilizado para fins paisagísticos. Candé, tô vendo ali naquela foto, ali como o casarão estava, né? Praticamente destruído. Né? Isso foi quando Dona Amélia Duarte já tinha falecido e foi ficando em ruínas até ser desapropriado e restaurado pela Fundação José Augusto. Esse casarão, olha o jeito que ele ficou em ruínas, esse casarão da gente tá. Pois é, e aí agora, já que você falou em ruínas, eu vou chamar a atenção, entendeu? Para os gestores da cidade de Ceará-Mirim. Eu tive lá e vi engenhos, casarões simplesmente acabados. O tempo derrotando a nossa história. E isso não pode acontecer. Agora veja só, se falando em história, tem uma outra curiosidade. Você lembra da Viúva Machado? Aquela que os meninos tinham medo. Que depois, inclusive, vou contar essa história. Mas é verdade que a Viúva Machado foi proprietária aqui desse casarão? Isso mesmo. Ela, como no começo do século XX, ela e o esposo dela, Manuel Duarte Machado, eram as pessoas mais ricas. Então, ela também foi dona daqui, esse casarão, dona ali do casarão do Guarapes, após a morte de Fabrício Gomes Pedrosa, que ele também foi dono de lá, que lá foi o maior empório comercial aqui do Rio Grande do Norte, né? Macaíba foi... O Fabrício, só recapitulando, é aquele lá que é avô de Augusto Severo, ele que foi fundador da cidade de Macaíba. Da cidade de Macaíba, né? Em 1855 que foi povoado e em 1877 pela lei da província foi a emancipação política, né, que esse ano vai fazer 148 anos. Pois é. Agora a história da Viúva Machado, depois eu vou contar, viu? Vamos lá, vamos conhecer mais. Candé, diz uma coisa, voltando à história da Sinhazinha, foi exatamente aqui dessa sacada que ela tirou? Foi dessa sacada, né? Onde antes ela ficou aqui e olhou pro escravo e... Ela estava ali embaixo, flertando com ele. Então foi exatamente aqui dessa posição que ele avistou, Canindé? Foi aqui. A Sinhazinha. A Sinhazinha aí. Com o escravo. Diz a lenda, né? Ele pegou, deu um tiro, pronto, a maioria tinha só um tiro. Quando ele deu um tiro, pronto, pegou na filha dele, porque ela entrou no meio, se apaixonou por ele, e foi quando os capitães do mato pegou, cavou um buraco ali embaixo. Que você contou. A história que eu contei, né? Bem no Rapaz, início. que coisa, né? E aí, depois dessa tragédia, a propriedade toda declinou, né? Foi, as informações declinou. Foi tudo por água abaixo. Foi, né? Ficou em ruínas, depois foi restaurado pela Fundação José Augusto. Eu estive aqui com a Lau, rapaz, ela se tremia toda, ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu falar. E ela disse, eu tenho medo daquele caixão. Eu disse, não é um caixão, é uma urna, lá onde estão os restos mortais do Augusto Severo. Rapaz, Alanzinho, você tá de parabéns. É porque há um ano
Um ano que ela está aqui, a gente vem conseguindo trazer ela aqui para cima e não sobe. E depois de um ano, A gente conseguiu. você Então, conseguiu. aqui é a urna, Né? aqui está, enfim, né? Aqui é a urna onde está repousando após 122 anos do seu falecimento, é que chegou aqui. E o mês passado fez 123 anos, né, celebrando o seu falecimento, né, em 12 de maio de 1902, mas ele nasceu em 11 de janeiro de 1864. Pois é. Vamos agora para a polêmica. Preste atenção. Existem muitos estudiosos do caso. Nós sabemos que o Augusto Severo, ele teve uma brilhante ideia, foi de dar estrutura ao dirigível. Estrutura essa que, segundo os relatos, seria envolto do balão, para que ele pudesse ter estabilidade, né? E de repente sobrevoar. Por exemplo, ele foi o primeiro a conseguir fazer a curva com o dirigível e fez isso lá em Paris, dando a volta lá na Torre Eiffel. Em 1902 morre o Augusto Severo. Mas em 1906, o Santos Dumont faz o primeiro voo com 14 bis, não é isso? Isso. Só que, curiosamente, o 14 bis teve uma estrutura metálica que, segundo os fatos, relatam que pode ter sido uma cópia do Pax. O primeiro dirigível do Brasil nasceu antes mesmo dos voos de Santos Dumont. O balão, concebido pelo inventor nordestino Augusto Severo, inaugurou as atividades da aeronáutica no país no ano de 1894. O acontecimento era inédito e, pela primeira vez, numa experiência promovida pelo Ministério da Guerra, um dirigível alcançaria voo no Brasil. Que, por ter aquela dificuldade inteira naquele tempo de ter um alumínio, uma estrutura como essa, foi feita exatamente de bambu. Será que isso realmente aconteceu? E o Santos Dumont copiou o nosso nordestino Augusto Severo? Augusto Severo, né? Um grande aviador, pioneiro da aviação brasileira e muito respeitado hoje, né? Aqui nós temos Então, algumas aqui, fotos, né? Aqui, como você falou, né? Aqui é a estrutura de bambu, a estrutura, né? de bambu. Ele, como foi, né, professor, deputado federal, né? E ele foi professor de matemática, para você ver como ele usou a cabeça para fazer isso aqui de bambu, né? Esse balão que... Esse aqui é o Pax antes do acidente, né? Ele estava amarrado ainda a cordas, ele ficou estável, não ficou como os outros da época que não tinham estabilidade, subiam, desciam, não conseguiam fazer a curva. Como vem aqui o Bartolomeu Guzmão, né, que subia, mas não conseguiu fazer o dirigível. E aqui o Potiguarana, que não saiu do papel. Então esse dirigível Pax, né, foi quando ele estava no Brasil, ficou viúvo da primeira esposa de Amélia de Albuquerque Maranhão. Foi quando ele deixou tudo e foi para Paris. Lá ele conheceu o mecânico Sachet e começou a construir o dirigível Pax. O primeiro voo do 14 bis se deu exatamente 4 anos depois do voo do dirigível Pax, no dia 23 de outubro de 1906. Uma curiosidade que nos leva a crer que o Augusto Severo influenciou diretamente o Santos Dumont na criação do 14 bis que virou história mundial. Pois é, o nosso Augusto Severo pode ter sido realmente o pai da aviação. Quando ele ficou pronto, fez um voo teste. E depois, no dia 12 de maio de 1902, em Paris, né, fez esse voo, né, ali ao redor da Torre Eiffel e fez o dirigível só por
10 minutos. O sonho de Augusto Severo durou 10 minutos. Aí onde eu digo que há polêmica. Conviveram na mesma época, Na mesma época. compactuavam dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos, tanto ele como o Santos Dumont. Então, o nosso nordestino, o nosso macaibense, Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, pode ter sim sido uma peça fundamental para que o projeto 14 bis do Santos Dumont, mineiro, saísse do papel e conseguisse dar o seu primeiro voo. Pois é, cara, eu quero te agradecer, né, pela atenção, pelos ensinamentos, porque eu tenho certeza que muita gente que não sabia quem era o Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, agora ficou sabendo e vai querer saber um pouco mais dessa história, né? Nordestino, como a gente, Nordestino, né? macaibense. Macaibense. Pois é. É macaibense que, em nome de todos da equipe, da comitiva que fizeram tudo para fazer esse translado, depois de muitos anos, décadas, Consegui até trazer, século, né? e aí Essa fica equipe, disposto. comitiva, veio, né? Em nome do jurista advogado Armando Holanda. Fez um belíssimo trabalho. Belíssimo trabalho, né? Luiz Lacerda, em nome de todos. Ele representa o nome de todos, né? Da Porque foi Prefeitura feito, de né? Macaíba. Trazer o mausoléu para cá. Depois consegui trazer os restos mortais desse macaibense, repito, que fez história não só no Brasil, mas no mundo. Pois é, gente. São histórias do Nordeste, Nordeste das histórias. Na semana que vem tem mais. E do programa Nordeste das Histórias, deste próximo domingo, nós vamos iniciar uma série de programas que vai contar a história mais fascinante de todo o Nordeste. A história do cangaço, a vida e o fim de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Tudo isso e muito mais no programa Nordeste das Histórias. Oferecimento Valmir Som, tudo em instrumentos musicais, som e iluminação. Telefone 99981-1824. VIKN, sua marca, nossa impressão. Adesivos, lonas, fachadas, tudo em comunicação visual. LP Saúde Potiguar, a sua clínica popular no bairro do Petrópolis, Avenida Nilo Peçanha 231, em frente ao Onofre Lopes. Crédito Natal, a solução financeira que você merece.